E ontem, por volta das 7h30 da noite, duas explosões aconteceram perto do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, num intervalo de cerca de 20 segundos. No primeiro incidente, um carro explodiu no estacionamento que fica entre o STF e o anexo 4 da Câmara dos Deputados. No porta-malas do veículo, a polícia encontrou fogos de artifício e tijolos. O carro pertencia a Francisco Vanderlei Luiz, natural de Santa Catarina. Poucos segundos depois, Francisco se matou na Praça dos Três Poderes. Policiais desativaram pelo menos 6 artefatos explosivos encontrados nas imediações. 2 estavam no cinto de Francisco Vanderlei. Explosivos também foram encontrados num trailer. A ação não deixou outras vítimas, mas levou à suspensão de uma sessão plenária na Câmara. Ministros e funcionários do STF deixaram o prédio às pressas. Já o Senado operou normalmente até encerrar as votações das pautas do dia. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Começamos essa rodada com você. Ontem à noite houve esse episódio, então, em Brasília. As investigações estão apenas começando, muitos fios soltos, muitas pontas soltas ainda, não se tem elementos para concluir absolutamente nada até agora, mas desde ontem, desde que aconteceu esse episódio, que a gente percebe de muitos veículos de comunicação e alguns integrantes de instituições tentando o tempo todo vincular o que aconteceu com o 8 de janeiro, com o suposto golpe de Estado, com Jair Bolsonaro, com regulamentação da internet. Enfim, para quem nos acompanha nesse momento, Silvio, o que a gente pode trazer, o resumo que se sabe até agora desse episódio envolvendo o Francisco Vanderlei ontem em Brasília, na Praça dos Três Poderes. Boa noite. Paula, boa noite, querida. Meus amigos Piotto, Rodrigo Constantino, Augusto, meu irmão, boa noite para você que nos acompanha. Paula, eu vou pedir licença a vocês porque eu vou ler. Não é praxe, mas eu vou ler. E talvez a gente peque pelo excesso de detalhes, pela repetição e pela precisão. Mas nós vamos praticar hoje um jornalismo diferente de tudo que está aí, em respeito à nossa audiência. Por volta das 19h30 de ontem, houve a explosão de um carro no anexo 4 da Câmara dos Deputados. Para quem não conhece, fica a 500 metros da Praça dos Três Poderes, é um dos acessos possíveis à Câmara dos Deputados. O porta-malas do carro era um Kia Shuma 1999-2000, pegou fogo. Minutos depois, um homem, àquela altura não identificado, se suicidou. Os seguranças que trabalhavam nas imediações não conseguiram contê-lo. As imagens disponibilizadas horas depois mostram que ele arremessou fogos de artifício contra a estátua de pedra que fica em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal investiga se, além de fogos de artifício, ele portava explosivos de baixo impacto, como alguns desativados posteriormente na Praça dos Três Poderes pela polícia, nada parecido com dinamite ou algo maior. O homem se chamava Francisco Vanderlei Luiz, de apelido Tio França, com U. É catarinense e sabe-se que concorreu a vereador pelo PL. Ele tinha alugado uma casa em Ceilândia, uma das cidades satélites no plano piloto de Brasília, onde a polícia também encontrou artefatos com pólvora. Todo o material está sendo periciado. Infelizmente, Francisco Vanderlei desistiu da vida na Praça dos Três Poderes, como outras pessoas já tentaram em décadas, desde que Juscelino Kubitschek levou a capital para o Centro-Oeste. Ele estava transtornado, emocionalmente abalado e com problemas psiquiátricos, segundo seus amigos relataram. Foi o que aconteceu ontem. Ponto, uma história triste e uma tragédia que acaba aqui. Continuo e todo o resto que vem a seguir é a história que o consórcio que governa o Brasil, liderado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo presidente Lula da Silva, com amplo apoio das redações da velha imprensa, querem que você acredite. 1. O homem que tirou a própria vida era bolsonarista, porque ele concorreu a vereador pelo PL. Ocorre que em 2020, ano da eleição da pandemia, Jair Bolsonaro não era afiliado ao PL. Isso só aconteceu no ano seguinte.
O ministro Alexandre de Moraes disse que o suicídio é responsabilidade de um gabinete do ódio, cuja existência jamais foi comprovada nos inquéritos ainda em andamento e que remeteria a um governo que acabou há 2 anos. Ninguém na mídia, nesse consórcio de poder de esquerda, perdeu tempo em pedir a regulamentação das redes sociais. Eles querem regulamentar as redes sociais. Mas ninguém se lembrou que fogos de artifício matam e seu uso poderia sim ser regulamentado porque tirou a vida, por exemplo, do cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago Andrade, em fevereiro de 2014, no Rio de Janeiro. O ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, apressou-se em falar em atentado contra o Supremo. Jornalistas a favor da censura para salvar a mídia decadente falaram em ataque contra a democracia e logo veio o sem anistia. O único atentado comprovado até agora são 17 horas e 53 minutos. Quinta-feira foi o de Francisco Vanderlei contra a própria vida. Se for comprovada a organização de qualquer ataque a qualquer CPF, pessoa pública ou não, eu e tenho certeza que os meus companheiros vamos repudiar como repudiamos o vandalismo do dia 8 de janeiro.